Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós vamos falar sobre uma grande ferramenta, que é uma ferramenta da cidadania, Foi lançado na última terça-feira, lá na rodoviária, pelo governador Rodrigo Hollenberg, o chamado aplicativo do PROCON. E para falar sobre aplicativo do PROCON, nós convidamos, o doutor Paulo Márcio, que está aqui conosco, é o seu presidente, E seja muito bem-vindo, viu, doutor Paulo? Muito obrigado, boa tarde, deputado. Boa tarde. E como é que é essa história? O que é aplicativo do PROCON? Para que serve isso? Não tem nada a ver com injeção, não. Não, graças a Deus não. Esse só vai trazer muita satisfação para a nossa população, porque o PROCON dá um passo importante nessa aproximação com o morador do Distrito Federal. Na verdade, a tecnologia a serviço do cidadão. Exatamente. Nós estamos buscando essa tecnologia que hoje já é amplamente difundida. Todo cidadão de Brasília praticamente já tem o seu smartphone, tem o seu telefone celular e esse aplicativo traz o PROCON para o bolso do cidadão. E como é que ele funciona? Como é que ele facilita a vida do cidadão? Isso é que é importante, Na verdade, o aplicativo ele é muito simples de ser utilizado, ele é bastante interativo. Ele já foi disponibilizado na plataforma para quem tem aparelhos com tecnologia Android. A instalação é feita de forma gratuita, simplesmente acessando a loja e instalando no seu aparelho. É um aplicativo que certamente qualquer pessoa tem condições de utilizar. Pois é, mas como é que isso beneficia diretamente o usuário, O aplicativo traz algumas funcionalidades que são muito importantes. Eu acredito que uma das principais funcionalidades é exatamente colocar o usuário do aplicativo, o cidadão brasiliense, próximo do PROCON. Todo o aplicativo ele traz uma funcionalidade onde, clicando num ícone onde você tem a localização das unidades do PROCON, você será guiado por um sinal GPS até o posto mais próximo do PROCON para um atendimento presencial, se for preciso. Se ele quiser um deslocamento físico até o PROCON, ok. E com relação a serviços, Tipo, o sujeito chegou numa loja, foi maltratado. Ah, sim. Existe também uma funcionalidade que é o de tirar dúvidas. Nessa funcionalidade de tirar dúvidas, que vai funcionar como uma espécie de chat. A pessoa faz um contato pelo telefone com o PROCON e pode anexar até 4 fotografias onde ele demonstra a dúvida que ele tem. Essa funcionalidade tem, assim, escondida uma outra funcionalidade, que é o caso da denúncia. Se o cidadão identificar algum tipo de descumprimento do código e naquele momento ele registrar isso e mandar para o PROCON como uma dúvida sobre a legalidade ou não daquela situação, nós vamos responder e, identificando essa situação, vamos startar uma fiscalização para que seja feita no local. E como é que ele faz para usar isso ou para aplicar, ou para botar lá no celular dele, esse aplicativo? Esse aplicativo é baixado pela página, pela loja da Google Play. Acessando a página da Google Play, ele instala o aplicativo do PROCON, o nome aplicativo do PROCON que aparece, e a partir desse momento ele tem todas essas funcionalidades e algumas outras que eu pretendo falar para o senhor ainda. Que beleza. E me diga uma coisa, quem foi que inventou isso? Quem é o gênio? Esse aí é um grande valor que nós temos no PROCON. É funcionário do PROCON? Funcionário, um servidor que foi aprovado no concurso de 2011, tomou posse em 2013 e é um servidor do PROCON. E desenvolveu esse aplicativo. O nome dele? O nome dele é David Calil. É um jovem que despertou para essa aplicação da tecnologia e fez esse serviço, desenvolveu esse serviço espontaneamente. Não foi feita uma solicitação. Na verdade, quando eu cheguei em janeiro no PROCON, ele me mostrou e falou assim, olha, eu estou pensando em fazer isso daqui, o que você acha? Ótimo, boa ideia. Vou lhe dar aqui algumas ideias. O funcionário se destaca pela iniciativa. Isso é comprometimento, Perfeito. Não, mas parabéns, viu, David? Uma coisa importante, o David ele representa o corpo funcional do PROCON hoje.
os aprovados no concurso, todos têm uma qualificação técnica muito grande e todos demonstram esse interesse na valorização do Instituto de Defesa do Consumidor. Então, deixa eu começar a cobrar, porque eu avisei que ia entrevistar, né, o presidente do PROCON, e o pessoal começou a perguntar, e o PROCON Móvel, vai voltar a funcionar, não vai? Como é que está essa história? O PROCON Móvel não vai voltar a funcionar, ele já está funcionando. Já voltou. No dia 31, ele estava já na rodoviária, no lançamento do aplicativo, e ele já tem uma agenda pré-definida até meados do mês de maio. Então, as administrações, as associações de cidadãos, enfim, o terceiro setor, quando precisar dessa facilidade que o governo disponibiliza, que é o PROCON Móvel, o atendimento do PROCON nas cidades satélites, em ações sociais, façam uma solicitação para o PROCON. Nós vamos ter muito prazer de estar participando dessas ações. Paulo, nós temos o PROCON no plano piloto, no Guará. No Guará, temos em Taguatinga, Sobradinho, Planaltina, Braslândia. Na verdade, são 9 postos, todos eles dispostos no aplicativo, certo. E a pessoa pode acessar qualquer um desses postos e será guiado na direção do posto ou da sede do PROCON. E tem alguma previsão de abertura de novos postos? Na verdade, isso é um trabalho que nós estamos fazendo. Eu tive o prazer de ser convidado pelo administrador da cidade estrutural, quando do aniversário ainda no mês de janeiro. Muito bom. E lá identifiquei uma necessidade muito grande da população para a presença do PROCON. Então, nós já estamos nos últimos entendimentos, provavelmente ainda na primeira quinzena agora do mês de abril, nós já vamos estar inaugurando o nosso posto de atendimento na cidade estrutural. Já temos também uma sinalização e uma demonstração de interesse por parte do administrador da Samambaia e também do Paranoá, onde essas administrações já demonstraram o interesse, cedendo o lugar para a instalação. Cedendo o lugar para a instalação do PROCON. O principal, que é o custo, né, da instalação... A nossa situação financeira hoje no GDF nos deixa muito preocupado e, em função disso, nós temos tentado aquilo que foi a proposta do governador, as parcerias, aquelas ações que beneficiem a população sem gerar uma despesa para o governo que, infelizmente, nesse momento ainda não pode atender. Então, é aquela velha máxima, né? Quer dizer, a criatividade nasce da necessidade, né? Perfeitamente. Esse é um momento onde a gente consegue aflorar a nossa criatividade. Agora vamos falar um pouquinho das principais empresas que são alvo, né, de reclamações, né? Qual é o setor? Continua sendo negócio de telefonia? Na verdade, são 3 setores que aparecem no topo desse ranking, infelizmente, e essas 3 categorias, elas se alternam de acordo com a situação do ano, a época, mas seria sempre telefonia, bancos e os seguros de saúde, as empresas de seguros de saúde. Agora, esse negócio de telefonia é um negócio danado, né? Essas Oi, esses troços tudo, é só enrolação. Você liga para fazer uma reclamação, aí passa para outro, quer dizer, um festival de picaretagem, né? A Agência Nacional de Comunicação, né? A linguagem dele é outra, vocês entenderam, né? Mas, ela busca exatamente o controle desse mercado, mas nem sempre a prestadora do serviço consegue atender em função da grande massa de consumidores. E aí entra, sim, o PROCON com o seu viés educativo. O PROCON ele tem se postado de forma a não ser um órgão punitivo e ser um órgão de educação da sociedade para o consumo consciente e para a orientação dos fornecedores para respeito do direito do consumidor. Então, nós temos intervindo nessas ações das operadoras de telefonia, na parte dos bancos, na ação em relação às seguradoras de seguro e saúde, nesse sentido. Não como uma instituição punitiva, mas sim como uma orientação para o consumo consciente. Tá certo. Paulo, eu quero lhe agradecer muito ter conseguido, né, uma vaguinha na sua agenda para estar aqui conosco no Tribuna Livre, né? E
Ao agradecer, quero lhe dizer qualquer hora dessa, né? Estou lhe devendo uma visita, vou passar lá no Procon, entendeu? Para tomar um café com vocês. E o Tribuna Livre volta já já. E nós vamos falar no próximo bloco sobre a questão da maioridade penal, né? E trouxemos um especialista para a gente falar sobre isso. O Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa medida que foi aprovada recentemente, essa semana, né? Lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, referente à PEC 171/93, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. E para falar um pouco sobre isso, né, estamos aqui com um dos mais renomados criminalistas que nós temos aqui no Distrito Federal, né, que é o doutor André Figueira Cardoso. Seja muito bem-vindo, doutor André. Muito obrigado. Me diga uma coisa, vocês devem ter acompanhado, né, essa discussão e essa decisão lá da Câmara, né, da CCJ da Câmara. Me parece que quando a Câmara vota, né, um projeto desse, ela tem por objetivo reduzir o índice de criminalidade, né? Ao reduzir a idade, né, penal de 18 para 16, o que a Câmara deseja é reduzir também a criminalidade no Brasil. Vai atingir esse objetivo? Olha, eu acredito que não, Ribeiro. Como você bem mencionou, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, digamos assim, num juízo delibatório, a tramitação dessa proposta. Eles meramente se manifestaram sobre a constitucionalidade. Então não foi sobre o mérito? Não. Só sobre realmente se a proposta pode tramitar na Câmara ou não. Constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa. Depois disso, essa proposta vai para uma comissão específica criada só para isso e, se aprovada, vai para o Pleno. Se aprovada no Pleno, aí ela vai ser dirigida ao Senado, passa pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Tem todo um caminho. Todo um caminho. Passa pelo Pleno de lá e aí sim, se eventualmente aprovada, é incorporada à Constituição. E muita gente acha que esse processo é muito lento, mas essas coisas têm que ser muito discutidas mesmo, né? Até porque você não pode ter só um foco, né? Quer dizer, se você quer reduzir a criminalidade, não vai ser a redução da maioridade que vai resolver o problema, né? Se você quer equalizar, né, a questão da maioridade, aí é outra história, porque o Brasil também vive uma verdadeira esculhambação, né? Quer dizer, o cara é maior para poder votar, exercer plenamente a cidadania, mas não é maior para dirigir um carro, mas não é maior, entendeu, para matar uma pessoa, para ser responsabilizado por ter assaltado alguém, quer dizer, então essas incoerências, né, que existem no ordenamento jurídico brasileiro, que é um festival de bobagem que foi sendo colocado, né, ao longo do tempo, né, é que eu acho que termina apimentando um pouco essa discussão, não? Com certeza. Eu diria que existe, de certa forma, um descompasso entre a visão que a opinião pública tem dessa situação. O direito criminal é um assunto que sempre inspira muita paixão e a mídia, ela sempre capricha na abordagem de casos dramáticos, né? Esses casos dramáticos... É o que vende jornal, né? Os que chamam a atenção, que são, por exemplo, os crimes violentos cometidos com grave ameaça ou violência contra a pessoa, esses crimes são minoritários. Menos de 1% dos jovens atualmente detidos em instituições socioeducativas cometeram crimes dessa natureza. A maioria esmagadora, assim como no sistema carcerário normal para maiores de idade, estão lá por tráfico de drogas e crimes patrimoniais, que muitas vezes não são cometidos com violência ou grave ameaça direta. Então, muitas vezes, a mídia acaba, de certa forma, ao privilegiar esses casos mais dramáticos, passando uma impressão um pouco equivocada. Passando como regra o que seria... exceção, exatamente. Agora a Câmara dos Deputados está discutindo uma regra que vai valer para todas essas pessoas, né? E se isso passar do jeito como foi sugerido, na verdade nós estaremos incorporando ao sistema carcerário normal, que já se encontra superlotado, uma camada considerável de pessoas, né? O sistema já está falido. Então eu indago como é que o sistema carcerário vai receber essas novas pessoas que serão incorporadas com a diminuição da maioridade penal. Você colocou muito bem. Na verdade, o que a Câmara fez foi apenas admitir a discussão.
Exato. Né? Sob o aspecto jurídico, sob o aspecto regimental, sob o aspecto de boa redação. Né? Agora vai começar a discussão propriamente dita. E aí eu gostaria já de deixar no ar um ponto de reflexão. Né? Quer dizer, os menores estão cometendo os crimes, né? Verdade. Agora, nós vamos então tirá-los, né, dos centros de internação, onde se aplica a medida socioeducativa, e vamos colocá-los, né, na Papuda, onde se aplica a pena. A Papuda está resolvendo hoje? Quer dizer, adianta a gente transferir ou a solução pode ser outra, né? Exatamente. Aí se nota... Isso é um ponto de reflexão, exatamente. Né? Se nota outro, até... Eu lhe dou o meu exemplo pessoal. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, com 16 já tinha maturidade. O que nós queremos ao fixar uma data, né? Uma idade para maioridade? Nós queremos aferir se a pessoa tem maturidade, se a pessoa tem plena consciência do que está fazendo, tem capacidade laborativa. Né? Quer dizer, eu comecei a trabalhar com 12 anos, trabalho no mata, tanto assim que eu estou com 57 e ainda estou vivo. Né? E por que a gente não estimula o trabalho para poder amadurecer? Quer dizer, é outro ponto de reflexão. Exatamente. Esse é um ponto central do debate que é travado na academia sobre isso. Se as medidas de prevenção não seriam muito mais efetivas do que as repressivas. Né? E realmente, o meu principal temor, diante da provavelmente iminente aprovação disso por parte do Congresso, é se efetivamente nós não estamos condenando à cadeia o futuro do Brasil. Se nós não estamos simplesmente tirando essas crianças, esses jovens, da escola para colocá-los em pedrinhas, por exemplo. Essa é a principal preocupação que a academia tem travado. Inclusive juristas... Mudar de endereço não adianta, né? Não, com certeza não. E uma mudança como essa, especialmente, né? Até mesmo juristas que são a favor da constitucionalidade disso, como por exemplo o Guilherme Souza Nutti, mesmo eles reconhecem a ineficácia dessa medida, né? E a constitucionalidade já é altamente discutida, né? Juristas como, por exemplo, do escola de um José Afonso, de um René Ariel Dotti, todos eles dizem que a alteração do artigo 228 da Constituição esbarra numa cláusula pétrea, esbarra no artigo 60. Eles entendem que se trata de uma cláusula pétrea. Sim, exatamente. Cláusula pétrea é uma cláusula imutável, que só poderia ser alterada por uma nova Constituinte. Exato. Basicamente isso. Sim, né? exatamente. Então eles entendem que não poderia ter essa modificação pelo legislador ordinário. Exatamente, que seria inconstitucional por esse motivo. E realmente, os problemas começam na análise da constitucionalidade do assunto e vão terminar na eficácia disso. Não seria o caso de se colocar também nesse bojo, né, a discussão sobre essa questão do Estatuto da Criança, se está sendo mal interpretado, porque, em tese, a lei não é tão sofrível assim. Né? Eu acho que a questão aí, às vezes, é a interpretação. Até porque tem gente que não sabe, mas, por exemplo, tem muito menor que cumpre pena maior do que a do maior. Né? Por exemplo, vamos ver aqui um crime violento, né? Um roubo. Né? O roubo, se não me engano, a pena é 5 anos, né? A mínima, né? Se você comete esse crime, né, enquanto maior, né, e pega a pena mínima de 5 anos, né, com 1/6 da pena você está na rua. E o menor, por exemplo, se ele cometer um crime desse e o juiz da Vara da Infância e da Juventude lhe aplicar a internação por 3 anos, ele estará, né, cumprindo uma sanção maior. Né? Quer dizer, mas são coisas aqui eu não estou defendendo nem condenando, né? Até porque, como você disse, foi apenas a admissibilidade. O que nós queremos é que a sociedade discuta, né? Discuta com a paixão necessária, mas sem perder, né, a razão da coisa. Essa medida vai resolver o problema? Ela será mais uma que precisa da companhia de outras para resolver o problema? Essa medida poderá agravar a situação do sistema prisional? Vai desafogar o sistema de medida socioeducativa? Enfim, são discussões que eu acho que precisam ser colocadas e serem feitas na sociedade, nas universidades, nas escolas, né? Exatamente, esse é o ponto principal. E nesse sentido, a iniciativa da Câmara realmente talvez seja até positiva, por trazer para o debate público realmente uma questão da maior importância.
Perfeito. Doutor André, olha, eu quero lhe agradecer muito ter encontrado um tempinho na sua agenda para estar aqui conosco, né? E dizer que o programa Tribuna Livre está à sua disposição, né? Sempre que desejar, né, participar do nosso programa, nós estamos aqui prontos a recebê-lo e pode ter certeza que nós também, sempre que precisarmos, vamos consultá-lo, né, para que a gente possa informar melhor o nosso telespectador, tá certo? Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, no próximo bloco, o Tribuna Livre vai falar com um empreendedor, né, que chegou em Brasília não tem muito tempo, já se estabeleceu, já é reconhecido, e eu só vou dizer para você de onde ele é. Ele é do Ceará, que é ali, é pertinho, faz parte do Grande Piauí. A gente volta já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos entrevistar aqui um empresário, um jovem empresário do Distrito Federal, né? Vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Como é que a gente pode iniciar uma vida, né? Seja muito bem-vindo, viu? Beto Pinheiro é o proprietário do Coco Bambu. Isso, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. E, Beto, como é que surgiu essa ideia? Você é lá do Ceará, né? O Ceará é um bairro do Piauí, né? Exatamente, nós somos lá do Ceará. E o nosso grupo já tem 25 anos no mercado, foi inaugurado a primeira unidade em 1989 por um casal, que são os sócios fundadores, que é o Afrânio Barreira e sua esposa Daniela Barreira. Ah, tá certo. E como é que você se envolveu, né? Porque você é jovem, né? E como é que você começou essa vida aí de empresário, hein, Beto? Exatamente. A primeira empresa que eu tive lá em Fortaleza foi uma distribuidora de vinho. E com essa distribuidora eu passei a fornecer vinhos, né, para vários restaurantes lá na cidade e conheci esse casal, que é o Afrânio e a Daniela. Certo. E conhecendo esse casal, eles montaram um plano de expansão para outras cidades e aí ele realmente procura... Eles também são de lá? São de lá. São de Fortaleza, moram em Fortaleza. E nesse plano de expansão, eles sempre estão procurando sócios que realmente se mudem para a cidade para poder operar. Aí lhe propuseram, vai para Brasília abrir o Coco Bambu, é isso? Exatamente. Aí aconteceu esse convite. O primeiro contrato aqui de Brasília foi assinado em 2008. Eu mudei para cá em dezembro de 2008 e inauguramos a primeira unidade, que foi a unidade do Lago Sul, em maio de 2009. Quer dizer, então, na verdade, um empreendimento relativamente tempo curto, né? Quer dizer, tem 5, 6 anos? Isso, aqui em Brasília tem 6 anos. A gente está completando agora em maio. Você tem ali perto da ponte JK, do Pia, né? Isso. Tem também no Brasília Shopping? Isso, nós temos uma unidade no Brasília Shopping, que inauguramos em dezembro de 2010, e esse ano, por volta ali no final de setembro, a gente vai estar inaugurando a unidade de Águas Claras aqui em Brasília, a terceira unidade do DF. E foi fácil? Chegou aqui em Brasília, foi instalando e pronto, ou teve alguma dificuldade para... Olha, Raimundo, tudo é feito com muito trabalho, com muita dedicação. Nós somos um grupo de sócios, né? Então a gente tem uma filosofia de ter 3 sócios operadores em cada unidade. A gente consegue ficar o ano todo com a presença de um sócio, tanto no almoço como no jantar, cuidando do padrão, né, do atendimento, da qualidade do alimento. Então, realmente, essa presença faz a diferença no resultado final da operação. Isso é uma homenagem àquele ditado, né? Diz que o olho do dono é que engorda a boiada. É verdade. É verdade, né? Isso eu posso falar com muita tranquilidade que a gente pratica isso na nossa rotina. Realmente a gente é muito presente acompanhando a operação. Beto, quantas pessoas nesse grupo vocês empregam direto? Olha, em Brasília vão ser 263 no Lago, mais 180 no Brasília Shopping. Então quase 500 pessoas empregadas diretamente. Diretamente. Que beleza, quer dizer, isso mostra que quando a pessoa tem vontade, né, ela consegue levar adiante apesar de todas as dificuldades, né? É verdade.
E quais são, assim, os desafios? Por exemplo, o governo ajuda em alguma coisa, o governo prejudica, enfim, a atuação governamental, ou ela não é sentida, ou ela não se faz presente? Raimundo, o que eu costumo conversar com as pessoas que eu conheço que estão no governo, eu sempre falo o seguinte: da mesma forma que a gente está dedicado a fazer a nossa parte aqui com bastante competência, com bastante diligência, o que eu peço para os homens públicos, né, homens e mulheres que estão no governo, eu sempre falo: procure fazer o seu melhor, né, como a gente tem algumas oportunidades de conversar e falar, realmente olhe para a população e faça a diferença, né? Então, ocupe aquele espaço para poder fazer a diferença para a população. Então, eu, como empresário aqui no DF, realmente eu não tenho nenhuma dificuldade com o governo. Não, né? Né? Não tenho nenhuma dificuldade porque eu sempre, graças a Deus, tenho feito a minha parte de empregar, de contribuir com os nossos impostos, né? Então, a gente tem consciência que a nossa parte a gente está fazendo. E toda vez que eu precisei conversar com alguém do órgão público, eu sempre tive atenção, eu sempre tive o respeito desses servidores, né, públicos, e realmente eles sempre agiram com muita técnica e com muito comprometimento. Então, assim, no meu ponto de vista, o governo não atrapalha. O governo não atrapalha. Tá certo. É verdade. Me diga uma coisa, e qual é a frequência média lá de vocês, diária? Raimundo, hoje, na unidade do Lago, a gente já está atendendo mais de 50 mil pessoas mês. Com essa ampliação agora, essa quantidade deve aumentar, porque a gente aumentou o espaço de atendimento. Então, a gente criou um novo salão. Uma comodidade, né? Isso, maior. E que esse espaço ele vai servir também para poder acomodar a fila que sempre ficava realmente muito extensa nos finais de semana. Então a gente vai... Final de semana é quando tem mais movimento, né? Mais movimento no final de semana. E aí durante a semana a gente vai usar esse salão novo para poder fazer eventos. Então a gente está com uma estrutura, com telão, né, projetor, microfone. A gente preparou o salão, a acústica, tudo para poder receber eventos sociais e corporativos. Quer dizer, então, se uma empresa quiser fazer um evento lá, é só fazer o contato e... Exatamente. Com a criação desse salão, a gente contratou uma profissional realmente para ser a coordenadora dos eventos. A gente quer se especializar exatamente nesse formato, para poder, durante a semana, a gente utilizar esse salão para fazer evento. Tanto é que a gente inaugurou esse salão tem 15 dias e ele já está bem procurado. Já estou fazendo bastante evento, já fiz para várias empresas, já fechamos aí o primeiro casamento. Então, no dia 2 de maio vai ter o primeiro casamento lá para mais de 200 pessoas. Casamento? Olha casamento. Só, que barato. Porque esse salão, ele ficou separado do antigo salão. Então eu consigo isolar e realmente fazer um evento completamente separado da operação do restaurante. Olha só que beleza. Ficou bem legal. Me diga uma coisa, Beto, que conselho você daria para quem quer começar uma atividade como essa? Porque, na verdade, você tem uma garantia extraordinária, né? Quer dizer, você mexe com um produto que o sujeito tem que estar sempre consumindo, pelo menos 2 vezes por dia, né? Então, cliente não lhe falta, só tem que saber como é que vai atraí-lo, né? Que conselho você daria para quem quer, entendeu, começar nessa atividade? Olha, o meu conselho para quem quer empreender realmente é ter muita dedicação, muito foco, né, muita perseverança, porque dificuldades vão ter durante a nossa vida empresarial. Sendo que as dificuldades, na verdade, têm que servir como aprendizado. Então, cada dificuldade que a gente vai passando, a gente tem que aprender como preveni-las. Então, eu acho que o conselho é exatamente muito trabalho, muita dedicação, muito foco e realmente partir para cima que vai fazer a diferença. Muito bem. Beto, eu quero lhe agradecer muito, foi um prazer enorme recebê-lo, né? O programa está sempre à sua disposição, né? E quero aqui finalizar o nosso programa lembrando que amanhã nós estaremos comemorando o Domingo de Páscoa, né? Domingo de Páscoa é para a gente lembrar que nessa data, né, alguém muito importante, alguém que está dentro do coração de cada um de nós, ele ressuscitou como aquele realmente que promoveu
a redenção do mundo, né? Então, é importante que a gente, neste momento, né, possa refletir, né, bastante e pedir que Deus possa fazer com que a gente se inspire nos atos de Cristo, inclusive o ato maior, né, que foi doar a própria vida, né, para que a gente pudesse continuar aí e ter o perdão dos nossos pecados. Então, uma feliz Páscoa para cada um de vocês, né? Um beijo no coração e, se Deus quiser, Tribuna Livre volta sábado que vem.